Os nossos autores precisam de público nas sociedades para poderem dar o seu espetáculo. Não se esqueça, a sociedade espera por você. Bem-aja a todos os telespectadores do canal Açor. Hoje estou com o Ivo. Ivo, homem que já andou pelos palcos da nossa Ilha Terceira, não sei se saí fora ou não, mas vamos falar, afinal, quem é o Ivo? Ivo, o Carnaval para ti foi sempre desde a infância um atrativo e foi sempre uma das partes que faz a cultura do nosso povo. O que é que te levou a ir para a frente em certo determinado tempo, orientar e estar numa dança do Carnaval? E faço a segunda pergunta. Dança do Carnaval, também entraste na parte de espada, dança da rua, que era dança de dia, ou foi sempre no teatro mais cómico, ou seja, na dança de pandeiro, no bailinho? Qual foi a tua atividade essencial no nosso Carnaval? Ora, a minha atividade essencial é que comecei, pronto, não posso dizer de infância, porque na minha infância eu fui criado na Terra-Chã, não se vivia muito o Carnaval. Comecei a viver o Carnaval e aos meus 15 a 6 anos, quando comecei a frequentar, vir para as lajes, que vim da Terra-Chã para a praia, aos 11 anos, e depois quando comecei a frequentar as lajes, comecei a ver que na altura o Carnaval nas lajes era muito forte. As lajes chegou até 8 e 9 grupos. Era e é. E é. Hoje está mais reduzido. Hoje está muito reduzido. Mas naquela altura havia 8 e 9 grupos só nas lajes. Depois havia a Vila Nova, havia a Boava, Lajes e Vila Nova eram as mais fortes. Tens saudades daquele tempo de juventude, das danças do Carnaval? É uma forma diferente que é hoje num palco? É uma moda diferente. Pronto, havia antigamente, para hoje, isso deu uma volta muito grande. Na altura, para melhor ou para pior? Para melhor. Num sentido para melhor. Há coisas que eu acho que devia de se manter como elas são a tradição. Por exemplo? Por exemplo, há o bailinho, que chama-se o bailinho de varinha ou aberto sem puxador. Há quantos anos é que principiou? Porque eu não me recordo do início, quando eu ia para a sociedade, eu estou com 66, e não me recordo de ver aquele meu bailinho, como falaste agora. Com a varinha. Com a varinha. Pois, antigamente, no antigo era mais ou dança de espada ou dança de pandeiro. Depois apareceram os bailinhos. Pronto, não havia com o puxador que soubesse puxar de pandeiro. O bailinho aparece praticamente quando acaba a dança de pandeiro? Pandeiro, aliás, quando acaba a dança do ratão? Não, já existia. Já existia. Mas já existia, não, mas se calhar não muito. Se calhar quando acabou o ratão é que começou a aparecer. O ratão não era mais engraçado aquela pimenta aquilo que ele metia? Ou achas que hoje em dia recompensa não ter o ratão e todos ter uma forma? Mas o ratão era aquele que as pessoas estavam à espera de sair, aquela picadazinha, aquela... Pois, exato, o ratão é que arrematava como é que eu vou dizer, as deixas todas que havia, as palavras que havia, o ratão é que arrematava. Hoje o assunto é uma comédia, é dividido por vários elementos do assunto. Sim, há vindas de ter bons autores, não há dúvidas nenhuma. Se há ilha que tem autores e bons, somos nós. Sim. Mas, infelizmente, deixamos a dança remada, o bailinho remado, a comédia, seja lá o que for, para um teatro mais popular, fora das nossas raízes. Sim, mas a gente, por enquanto eu saí 10 anos com o El Costa, comecei em 86, porque comecei a sair na primeira dança e já tinha 30 anos, já não era pequeno. Já eras maduro. Já era maduro. Na Tecoava não era como que a amizade que tive com ele é que me levou a eu fazer-me sem vergonha e um dia dizer logo, tem um rapaz que está lá a fazer um papel e aqui não está bom a escalhar. E ele fica muito sério, olha para mim, tu queres dizer que saís? Homem, nunca saí do Carnaval, mas mandou-me aparecer no ensaio e eu comecei assim, a sair foi assim, em 1986, a primeira dança que saí com ele, dança de pandeiro. Depois saí 2 ou 3 anos com ele de varinha, não havia pronto puxador de pandeiro, era um puxador mas de varinha.
foi na altura, já se tinha acabado com o ratão e onde começou os balinhos, já aparecer balinhos de varinha. O que é que levou a acabar com o ratão? Porque parece que foi espontâneo, foi uma vitamina que deram e desapareceu. Porque desapareceu nas lares, desapareceu na Vila Nova, desapareceu nas lares, desapareceu na Aguava, Biscoitos, por aí afora, desaparece o ratão e passa a entrar. É o indivíduo que escreve os enredos, é eles que dizem que já não fazia o papel para o ratão e devia-se mudar. Ou, como é que surgiu? Tens uma ideia? Como é que surgiu a ideia de acabar a ideia, como é que desapareceu o ratão, eu não sei bem fundamentalmente isso. Agora, acho que quando começaram a escrever os assuntos e a dividir, porque até havia assuntos que não tinham ratão e eram feitos em deixas. Um vinha, dizia, e cada um tinha a sua graça. Por exemplo, o caso do Valinho de Alcino Porto Martins é baseado nisso, é em deixas. Um diz uma coisa, outro diz outra, e aquilo, eles definem, o tio Alcino faz quase como um ratão. Ela é que arremata aquele assunto que se trata ali, um diz uma coisa, outro diz outra, e no fim ele acaba. É quase a imitar o ratão, embora não tenha na face aos passos do ratão, mas é quase a imitar isso. É o único que ainda se vê assim. Porque o ratão, em certas danças, era ele que dava o início à entrada da música e era ele que dava o foice. Sim, exatamente. Dava o sinal, dava a música. Mas ele apenas manobrava as passagens, e, enfim, mas ele aqui era o, quase que diga, a chave principal do bailinho de no ratão. Deixando o ratão e entramos na parte do pandeiro, há muito que se diga do antigo. O problema é esse. Porquê que eu vou falar no antigo? Interessa o antigo porque as bases e as raízes é saber como é que elas foram criadas. Porque o mais difícil é fazer um primeiro motor de carro. Depois de fazer um motor de carro, hoje pode-se modificar e fazer mil e uma coisa. Mas o essencial foi como é que se fez o primeiro motor. Como é que se surgiu a dança de pandeiro. Como é que surgiu a dança de espada. Como é que surgiu a dança lá com a varinha, lá com qualquer coisa. Como é que surgiu a comédia. Há bocado dois tipos de comédia. Havia aquelas comédias que eram as velhas, que eram dos indivíduos, depois há outras comédias que já entram mais personagens. Exatamente. Sabendo que nós tínhamos uma tradição diferente em qualquer uma parte do mundo, nós fazíamos um carnaval como que é feito na Ilha Terceira, é diferente de todos os outros, porque é um teatro popular onde as pessoas, quer queira, quer não, têm voz e diz as verdades numa brincadeira, mas aquele dia eles tiram para que se passou durante o ano, quer que seja na política, na saúde, seja lá onde for, traz-se para ali. E que aquelas piadas vão-se dizendo a verdade. Alguns gostam, outros não gostam, mas essa é a verdade. Mas modificar aquilo que é nosso é perder as nossas raízes. O pandeiro, houve modificações nas danças de pandeiro, falo de pandeiro porque sei que a tua grande maioria foi sempre no pandeiro. Não sei se isso alguma de espada ou não, mas a maioria era o pandeiro. O que é que mudou e o que é que modificou? O porquê? Ora, porque eu fui para o pandeiro, porque quando comecei saí na primeira dança, era a puxada de pandeiro. Depois disso saí em 3 ou 4, que era de varinha. Depois voltei a sair com um pandeiro. E em 2000 comecei a fazer dança aqui em minha casa e o que é que veio à gente a origem do pandeiro? A última dança que o El Costa fez, organizou, foi o que veio Elementos da América sair nessa dança. Vieram um casal de puxadores, 2 pessoas no assunto e 2 toques que faziam, portanto eram 6 elementos que incorporaram a dança. E a dança foi preparada, foi ensaiada aqui com a falta desses 6 elementos e foi ele chegar aqui e encaixar e a dança seguir. Ora, a gente estava a ensaiar na Sociedade Nova e havia um casal que saíam de estátuas, que esse assunto era as estátuas em ação, e esse casal, pronto, por qualquer motivo, foram-se embora. E o El ficou a rasca e agora falta 15 dias para vir essa gente à América e como é que vai ser? Disse, somente a minha pequena que ela tem 15 anos, a rapariga vai experimentar porque era fazer de estátua. Se der, tudo agora a pequena velha remédio, isto aqui não se trata de ser remédio. O ele é que era o cabeça, mas eu encostava para ele, ajudava aquilo que fosse preciso e disse, a rapariga vem e experimenta e depois ele arranjou para o lugar do homem, arranjou o Magalhães, está que se isto. Ou seja, o
o homem do touro. Exatamente, o homem dos touros. Não o Fábio, o pai, Francisco, pai. exatamente. Fez de uma estátua e a minha filha fez de outra. Pronto, o El parou com essa dança das estátuas e fechou muito bem, foi uma boa dança. A minha rapariga, como nova, na altura tinha 15 anos, esses puxadores que vieram da América, era aquele toque à moda antiga, que o puxador à moda antiga não é um toque na vai ao cotovelo. Vai ao cotovelo. Vai ao cotovelo. Vai ao cotovelo. À mão, À moda antiga. Vai à moda antiga. Vai à mão, cotovelo, ou ponta de pé, ao joelho, aquilo que for, mas há sempre aquele toque. Cotovelo. E hoje em dia não é tudo o cotovelo. A gente usa sempre. Mas Há grupos que não, é só. E há depois uma coisa, que aquele Sr. Ramiro Pires, é que ensinou às minhas filhas, que é o rebate. Que o bandeiro não deve ser só batido assim, aquele rebate, que é aquilo. Que é o Sr. Ramiro Pires, depois aqui ensinou às minhas filhas. Já faleceu. Era uma pessoa que puxou danças de espada, puxou danças de pandeiros, era uma pessoa que cantava muito bem e sabia. Tinha conhecimento da arte. Tinha conhecimento da arte. E depois o Hélio parou, veio-me convidar o Armando da Eletroação, o Armando Marques, para sair na dança com eles. Eu saí com eles, até o Fernando Jesus, que saía a trabalhar com ele, isto agora já para o fim, com o grupo Fernando Jesus e Irmão, foi dos grupos muito fortes também nas lajes. Lembro-me lá na década de 80, às vezes às 6 da manhã, às 7, as pessoas estavam a ir para o trabalho e eles ainda estavam lá. A dançar. Isso aconteceu comigo nos pescotos da cidade de Baixo, dançar até E eu lá em cima, na né? cidade de cima, e olha, boas duas sociedades. Exatamente. Eu estava na cidade, E também estava na direção também. Depois saí nessa dança com o Armando Marques, foi até um casal de velhos que ia à abertura de Modoelo, e a minha rapariga ia de caixa de Modoelo. Mas ela, quando tinha uns passos com o Armando, que puxava de pandeiro, mas o Armando não ia ao joelho, o Armando era só aquele. Então ela pegava no pandeiro. O ano a seguir, isto foi em 1997, em 98, o Armando convida para ali a puxar a dança, que era o circo. Era o Circo Atlas. E ela que foi a puxar o pandeiro, mas viemos à casa deste Ramiro, para lhe ensinar o rebate, e aquele toque do cotovelo, ela adaptou-se bem aqui. Puxou em 98, 99, aí é que nasce o pandeiro. Em 2000 começa a fazer aqui em minha casa. A primeira a dança que organizei foi aqui em minha casa, em 2000. Onde entra a outra minha filha a puxar pandeiro em imagem de minha. Já tinha puxado 2 anos. Duas mestras a puxar pandeiro e com o toque. Até as duas mestras, e depois eu vi também, mais tarde. Isto principia quando? A ideia de vir os mestres fazer puxar. Eu vi isso depois de 80. Antes de 80 não me recordo. Pois, em 86, quando essa dança das estátuas, veio um casal de 2 mestres. Foi os primeiros a vir cá? Foi os primeiros a vir cá. A partir daí então que passaram aqui também a fazer. Exatamente, a partir daí que começou a fazer aqui. E por já, que agora tenho feito, ainda não sei se. Eu vi isso outro dia numa gravação dos pequenos biscoitos, 6 pandeiros. Para este ano? Da escola dos biscoitos, não. Ok, do ciclo dos biscoitos. Da escola preparatória lá. Eram 6 pandeiros na dança. A gente aqui chegou até 3. Também é muito, 80. Até 3, mas nunca foi bem os 3. As raparigas puxaram as duas desde 2000 até 2004, onde entra uma rapaz, mas a mais velha sai. Ficou o casal, o rapaz e a rapariga a puxar. Agora, estes últimos anos, começou em 2018 ou 2019, acho que em 2019 entra a minha neta, entrou no fim da dança o tio e a tia, e ela entra no fim e ficaram os 3. Ainda puxaram em 2020 e agora em 2021 vão puxar os 3 e uma rapaz despede-se este ano. Na Camacho. Também fez 30 anos, outro dia, não tem problema no joelho, ele fica sempre com medo, aquilo quando dá aquela dor, depois ele na Camacho. Mas pode haver mais mestre, mas continua na dança, com uma personagem. Ele entrou, foi com puxador e tem ido com puxador. Depois com personagem. A minha filha mais velha é que deixou de puxar e passou a personagem. A outra ainda se mantém a puxar.
Ele vai este ano, há um neto meu com 7 anos, irmão da minha neta, que o pequeno me desejou-se para o pandeiro. E eles estão com vontade, não sei se vão conseguir, se não. Dele entrar no fim, o padrinho despedir-se e entregar o pandeiro a ele. Portanto, mas isso se acontecer, ele só entra mesmo no fim da marcha final. E o padrinho despede-se. Há mesmo uma cantiga feita que o padrinho diz que vai abandonar, passa o testemunho ao filhete. Então, a partir de agora, o que queres dizer que a tua família está sempre deixando a descendência, não é para acabar. Portanto, do pai para a filha, e para o filho, e depois vai para os netos, e depois vai para os bisnetos, e por aí vai. Falando das danças, e falando das danças, principalmente das danças de pandeiro, e falaste do sistema que se muda, assim. Agora, dança de espada, ou dança de rua, entraste em alguma? Não. Nunca entraste. Na dança de pandeiro, depois, apanhaste alguma de corratão? Não. Também não apanhaste? Não apoio corratão. Não apanhaste alguma de corratão. Dentro destas danças que tu fizeste ao longo, e sei que há freguesias, não vais nomear as freguesias, há freguesias que são mais bem acolhidos do que outras, etc. Quando se entra em cima de um palco, e falo isso porque já fiz teatro, quando se entra em cima de um palco, e a meio do percurso, a gente vê a reação do público, é uma desilusão para as pessoas, representa, mas diz, isto porque não nos está nos a dar aquele... É importante o dançarino, o mestre, a personagens todas elas, sentir o calor, porque vocês estão ali de graça, vocês estão a levar a nossa cultura. Para alguns vocês não têm tão bom empenho, mas para outros estão, porque ninguém agrada a toda a gente. O que é que um dançarino ou um personagem que está a falar e apercebe do público, ou estão com tom em silêncio, estão a prestar atenção? Já te aconteceu isso em cima de um palco? Pois, já sabe que a gente, quando está a atuar em cima de um palco, se tiver tudo em silêncio, o modo de dizer, porque quando é uma dança que tem assunto com os para rir, as pessoas riem. Mas é aquele silêncio da atenção. E há aquele barulho exatamente, que dá a prestar atenção. exatamente. Pois quando aparece barulho, a gente não é que aí já a direção da sociedade é que tem que ver, que aparece, crianças, pessoas. Às vezes acontece, há umas sociedades, as pessoas entram para a porta de dentro, aquelas pessoas que se importam no carnaval e falam, estão à porta a falar. Pronto, a gente, quem somos nós para a gente mandar aquelas pessoas? Sim, mas essas pessoas a gente já sabe são os gestos. Estou a falar exatamente, que estão lá dentro para ver, para estar a assistir ao espetáculo. E por vezes a gente percebe na cara das pessoas que a nossa dança, o nosso assunto, a nossa apresentação não é aquilo que eles que gostam mais. Mas a gente tem que ter sempre uma força, uma vontade, uma forma profissional, digamos, entrar no profissionalismo, não é, porque não há profissionalismo ali, de apresentar. E se depois marca no ano a seguir, se é preciso, se foi bem ou não recebido, tem influência? Não, mas quanto a mim isso não tem influência. O que às vezes que a gente fica, que apetece a não ir, é dar-se casos de a gente chegar no salão, já chegou a dar com a gente, e da gente andar ainda a dançar. Porque a gente chega a estar com um autocarro parado à porta da sociedade, a entrar um elemento de salão abaixo, não encontrar ninguém de palco, e lá não tem ninguém da direção em cima de palco. E quando é posto entre uma dança que a gente já está no autocarro lá fora da sociedade à espera, com tudo, com os elementos todos ali, e entre uma dança com uma carrinha e vem um elemento para o palco e ainda não chegaram todos lá. E a gente, o nosso elemento chegou ao palco, ele diz, mas chegou um agora aí. Já, mas a gente já está parado ali fora, eu estou aqui em cima do palco, não vejo ninguém, e como é? Chegaram agora aí e vão dançar. Já está pronto, até amanhã se eles quiserem, não está-se embora. O que já fizemos isso, assim, como há grupos, vão uns quadros e um chega a uma sociedade primeiro, está lá a marcar e o resto ainda está longe. E chegam ali e fica-se à espera. Isso eu acho mal, porque a que chegou, seja lá quem for, e até que telefone, até dizerem, telefonou-me, agora está a chegar. Aí, alto aí, isso não é assim. Quem chegar primeiro devia ser assim, e cheguei. Eu não tenho muita razão de queixar. Cheguei, estão todos aqui, vamos dançar. Exatamente. Atrasados, espera para a tua vez. Exatamente. Não assim, eu já acabo sempre de chegar sempre a todos os lugares primeiro que o carro. É.
Estão fedidos, chega num carro primeiro e fica lá a marcar. Mas isso E eu gosto de mas mas isso acontece nas sociedades. Acontece em certas e nas sociedades, nós queremos estar a essa hora aí, senão a gente não dança. E as pessoas gostam, porque aquela dança já tem fama, já tem... Mas eles têm que saber uma coisa, os outros caminhos estão lá, até a dança pode ser melhor que a deles. Todas, uma dança que, embora tenha um assunto, às vezes não é o assunto, é as pessoas que representam, a gente mais nova, não tem aquele jeito, mas é que respeito há. Respeito isso, porque eles tiveram tanto trabalho como a gente. Às vezes acontece isso, chegou a acontecer grupos novos, rapazes novos, e também terem falta de humildade, chegou para uma pessoa experiente e pedir uma opinião, ou quer dizer, ver o nosso ensaio, ou um músico, para ver música, às vezes músicas mal adequadas, e que eles se calhar, com uma pessoa que soubesse e desse uma chegazinha, a gente é um grupo já batido, já aqui pelo menos com 20 anos de carnaval, e a gente todos os anos pede uma pessoa que tem experiência de ver o assunto, e ele vem ver, e às vezes só o gesto de entrar, o quase já fez Tiago, sabe que é verdade, só a expressão da cara da pessoa entrar, tem muito muda muito. Só a apresentação dele no palco, já começam a levar palmaria, já começam... Isso, exatamente. Agora, falaste-me aqui que é ir e ter medo ou vergonha ou presunção. Havia rivalidade e convém que haja, porque isso obriga a trabalhar mais. Vila Nova, Água Alva, mesmo agora o Cabo da Praia. Mexi com vocês aqui nas Lajes, porque as Lajes sempre teve Lajes e Porto José do Baixo. No antigo, era um momento das comédias, do teatro popular, o tipo de revista diferente do carnaval. Vocês tinham a apresentação de ter muito boas comédias, bem, e tinham, mas o Porto Judeu também não estava atrás, também tinha. A rivalidade entre Porto Judeu e as Lajes era grande. Acontecia, ou acontece ainda hoje, nos dias de hoje, em termos de carnaval, de danças. Nestes grupos que dizem que vêm às Lajes, ou dança numa sociedade, ou na dança na outra, depois na dança naquela freguesia. E para mim, o carnaval, e diz que eu comecei a sair do carnaval, eu gostava de dançar naquele um salão que fosse atrás. Não, eu coloquei-te, mas talvez não tenha sido bem explícito contigo. A rivalidade, isto é, vocês fazem melhor que a Vila Nova e melhor que vocês, as danças, não é? Sim, mas... É nesse aspecto que estou a dizer. Vão fazer os melhor que as Lajes, Vila Nova, ou vão fazer melhor que a dança da Vila Nova, ou vão fazer melhor que a da Água Alva. Há uma concorrência de se impor, de ser melhor, de apresentar melhor que a freguesia vizinha. Isto, cada um gosta de apresentar o melhor possível. Sim, mas não há rivalidade. Eu nunca tive essa rivalidade. Nunca. Eu também posso 34 anos que eu saí do carnaval, que este ano não sai, em 2020 fechou, não me despedi, nem fiz despedidas, nem mesmo tinha ideia de estar a fazer despedidas. Senão acontecia com os capinhas que despedem-se e continuam a capiar todos. Como é que estava a dizer? Ao princípio a coisa teve meia preta. Mas eu meti 2 moedas na greta. E a seguir meti lá mais 3. Teve ali um pecoado que foi nada de nada. Sabes, aquela Margarida também já foi muito zoada. Ela tem uma greta de vassa que cabe 2 moedas de uma vez. Não é? Quantos anos tiveste de carnaval? 34. 34. Para mais, eu tinha feito 35, tinha fazia 35. Mas eu no ímpar, assim ficou em número par. Então, ok. Já me sinto muito cansado também. E foi 20 anos a organizar a dança aqui. E isto organizou uma dança. Quer não, dá trabalho. Dá trabalho, dá pensão, e depois tem que se falar com este, tem que se falar com aquele, e depois um diz que vai, depois diz que já não vai, depois temos que arranjar outro. Então, sempre foi isso, é uma dança. Nunca aconteceu a porca comer a dança? Não. A porca às vezes sai fora da rua e vai comer uma dança. Eu fui em 2002, a gente começou aqui a fazer dança em minha casa, em 2002 fomos à América e ao Canadá. Pela Páscoa. É disso que eu ia te perguntar. E fora, a diferença de nossos palcos aqui, do calor daqui, lá fora há uma diferença porque vocês estão para um público que não está na sua terra, um público que adorava o carnaval. A sensação ou outra tem em cima de um palco lá fora em relação aqui? A sensação é que as pessoas, com a saudade que têm, que a gente vê os imigrantes... Estão mais acalorados, porque aqui é um clamor muito forte.
só quem vai é que pode ver isso. Passa por aquilo, é que vê. Recebe muito bem, aquilo é espetacular. E eu aqui não posso reclamar daqui, que é sociedade nenhuma, por exemplo, o Cabo da Praia era um sítio que há uns anos não era qualquer uma dança que gostava de dançar no Cabo da Praia. Porque o Cabo da Praia, aquelas pessoas apreciam muito o Carnaval. Mas não é... Eles são bons bailes, muito bons bailes. Exatamente. E o Cabo da Praia, aquelas pessoas, a gente olha, quem está em cima de palco e olha para as pessoas, não estão aquelas gargalhadas, mas a gente vê por jeitos deles com a cabeça que estão a gostar. Depois a gente vê, quando acabam, o aplauso que eles dão, que é intenso. Porque o receber bem obriga-nos no ano a seguir a ir lá. Exatamente. E para mim, é como eu disse há pouco, eu gostava de dançar nos salões todos. Há estes problemas que não se consegue. É difícil. É Mesmo difícil. com 6 dias, porque hoje em dia já é 6, já principalmente na sexta, no sábado. A gente não, eu nunca saí à sexta. Mas já vão um pouco as vivinhas, já a vivinha costuma fazer, não, a gente nunca dias de carnaval. A gente quando passou a sair ao sábado, começou a haver no sábado, começámos a sair do sábado também, e a gente sai no sábado. Na sexta, a gente faz sempre aquilo, e está com todas as raparigas e elas querem seguir. Fazia-se na freguesia. A gente faz aqui um ensaio geral. Aqui. Não na sociedade, mas tinha aqui. Aqui. Fomos um ano que saímos daqui para ir fazer nesses anos, em 20 anos que já se fez aqui, fomos um ano fora, uma freguesia, mas não gostamos. Fomos fazer um ensaio geral, não vestidos, com as roupas, fazer um ensaio. mas não gostamos. Depois nunca mais saímos daqui. O ensaio geral costuma-se a fazer, já vem de grupo, o pessoal que sai, os dançarinos, todo o pessoal que está na dança, traz uma fantasia e faz-se aqui um ensaio geral, vêm as famílias, vêm, chegamos até ano de fazer 2 ensaios, tinha uns rapazinhos do casal da avó que saiu 10 anos aqui comigo, eles foram estudar para o continente e chegavam a vésperas de carnaval, eles levavam as músicas, ensaiavam quando vinham cá férias, por exemplo, Natal, passagens de ano, ensaiava aqui uns dias e depois iam-se embora. Chegaram a chegar na sexta-feira meio e ter que se fazer mais um ensaio para eles engrenar nas passagens e o resto... Das peças, porque no fundo são peças de teatro, das peças que são escritas, qual é das danças, das tuas danças, mais gostaste? Porque há sempre uma diga, pá, gostamos mais, que saiu melhor, tens algumas assim, uma ou duas, que te chamaram mais a atenção, que caiu mais em graça? Pois, para mim, foi uma dança que ainda hoje foi falada, que caiu muito bem. O assunto era uma princesa, era uma cadeira. E isso nasceu de uma coisa da gente chegar ao Hélio e não ter ideia para o assunto e o Hélio não ter ideia. E eu lembrar-me desse assunto, uma cadeira que os meus filhos me ofereceram pesos, que é daquelas cadeiras que a gente se deita a dormir no sono. Eu fui acampar para as 5 Carreiras, fomos lá com a família, ali no mês de agosto, que no mês de agosto eu tinha as vacas, mas da parte da tarde Ainda é verão. era verão, só ordenhava de manhã, a gente ia acampar, o meu filho não tinha carta, mas eu ordenhava, um dia vinha ele e mais o meu genro, vinham aqui, para aqui, tinha as vacas para aqui, vinham às vacas, outro dia vinha eu e mais a minha mulher, e eu chegava lá, tinha a minha cadeira, os rapazes estavam a dormir na cadeira e já passaram vocês da princesa que quer dormir uma sono aí. E nasceu um assunto baseado nessa cadeira. Então o que era? Um lavrador que chegava à casa, tinha a princesa no seu quarto, ia para a princesa e falava com a cadeira como se fosse uma princesa. A princesa, tu é que gostas de mim, consola-me até. E a mulher ouvia, parecia-se que ele tinha uma amiga. E foi um assunto que marcou até muito. No fim, é que foi desvendado que a princesa era Exatamente, que era a cadeira. Era aquela que te apoiava no fundo. Exatamente. Era lá que descantavas. A mulher até está à porta com uma certeza muito grande que é para o matar e para ver se apanhava a amiga, e afinal a amiga era a princesa, era a cadeira. Foi um assunto que marcou, apesar de ter outros que... E estás a falar em que ano, mais ou menos? Que ano? Agora isso em 2011 ou 2012. Eu até tenho ali retrato que se calhar diz ali
diz qual é o ano, pois eu agora para dizer o ano certo da cadeira. E outra dança que tenhas, pronto, essa foi uma chamada A Menina dos Teus Olhos. Outra que tenha surgido também, que tenha-te marcado. A gente tem uma aí mais recente, não sei se foi em 2011 ou 2015, que era uma... Ainda há dias vi isso na televisão, que era um casamento gay. Um casamento gay? Um casamento gay. Também foi uma dança que a gente vê ali, por acaso vi a gravação, não sei onde foi a gravação, e aquela povo rica, aquilo que o rapaz que ia fazer de gay, que ia casar, o gajo tem muito jeito, que é um elemento que faz parte do nosso assunto, um rapaz tem muito jeito e o povo ria. Pronto, eu nunca tinha visto essa dança assim em gravação. A gente estava aí em família e uma jeca começou a botar a ver no telemóvel e passou para a televisão e a gente vimos ali. Portanto, essa foi boa. Há uma dança que também nasceu de um assunto, um homenzinho que andava em imagem a matar reses e deram uma vinha de Porto Martins. Isso foi depois de vida do Canadá e da América, em 2003. Essa nunca mais me esqueceu a data, que era a Vindima. Então o que era? Um casal, que era eu e uma rapariga ali de Santa Luzia, que a gente, era um casal ricaço, tinha uma vinha, tínhamos uma vinha, e agora eu dei a vinha, mas seja, pronto, já naquele dia Vindimé, dei-te a vinha para Vindimés. E a minha mulher deu a outra família. E em cima de pó, pusemos umas latadas, uma parte da vinha tinha uvas, a outra... tinha. Pronto, era o casal Vindimé, e chega lá o outro Vindimé, chega o outro à parte para Vindimé, e estava tudo roubado, não tinha uvas. Mas não havia uvas ou o outro casal tinha vindo buscar as uvas lá? Pronto, a essência, o essencial é que a vinha, ele tinha vindo má tudo. E ela quando chega lá, quando aquele casal chega lá para aí, já tinha sido vindo merda, já não tinha uvas. Até há uma dica muito grande que a gente rimos no palco, que assim, em que freguesia foi, que eu estava a ver que a dança que se amassava, porque é daquelas coisas que acontecem. E esse rapaz, a gente está no palco e ia entre esse casal para a vinha, e a mulher chega-se e olha para a vinha e vira-se, hoje para o acho que é assim uns repentes, e ele vira-se para a mulher, a mulher vira-se para o homem, José, isto aqui não tem nada que apanhar. E o outro, que já tinha estado a vinha, é daquelas coisas que acontecem que a gente que estamos passando lá. E ele vira-se assim, tudo calado, hoje eu vi, e ele, fora da dança, isto muito alto, a massa de capanhas, parece que foi pouco. Ela vira-se para o peito, isto não tem nada que apanhar, e o outro filho da puta vira-se, a massa de capanhas, isto, a dança escarolou-se tudo a rir, que é uma coisa que não estava no assunto, aquilo saiu de repente. É daquelas coisas, também foi uma dança que marcou, também nasceu, ia-te dizer, nasceu, dos tais casos com ela, a gente já se não chegasse lá com uma ideia, e era então um amigo que estava a trabalhar comigo, deram uma vinha de Porto Martins. Fizemos, isto foi em 2003, exatamente, em 2002 tinha visto muita uva nesse ano, e aquilo em 2002 e veio da ideia disso, deram-lhe a sobrinha e fomos lá ver a vinha, que ela andava a trabalhar comigo, ela tinha lá uva, que era um disparate, uva jaquei, tinto. Um ano que foi uma abundância, até não havia pipa, não havia vasilhame. Não havia vasilhame. Fizemos 3.800 litros de vinho, da tal vinha. E andai e arranjar vasilhame, fui para os pescadores, fui para todo lado para ver se arranjava vasilhame. Eu que sei é que ele chega lá um dia e estavam em cima da parede da vinha cestos de uvas, e eu chego lá, a gente chega lá para ver, já me vindimaram isto tudo, quer ver que já levaram isto tudo para aí? Já, então calma, então era estavam a vindimar mais para cima, e a cartada estava a estar em cima da parede, e entramos por lá dentro, e então, onde chegamos com essa ideia ao Hélio, e houve a ideia da... Divulgou aquilo que era o essencial, que era a uva, estava no outro que chegou, já não estava. Exatamente. Muitas vezes nos iniciais, dá-se muita gatada, brinca-se muito e ri-se muito. É uma forma também de conviver as pessoas uns com os outros, porque hoje em dia a gente estamos afastados da convivência humana. Temos presos um telemóvel, temos presos uma televisão.
o convívio nestes dias em cima de palco, nas sociedades e nos balcões ou nos lugares onde se fazem as iniciais, é uma mais-valia para o stress desaparecer. Dentro disso também se ri muito e se brinca muito por cima dos palcos, a gente não está à espera de uma dança, ou mesmo também se vê outras danças, também. O convívio com as outras sociedades, com aquele povo, é uma grande vantagem para o conhecimento das pessoas. Além de algumas pessoas já se conhecerem, mas também se faz novas amizades. Sim. E é uma mais-valia para a nossa ilha, também divulgar fora, que nem só se faz festejos taurinos, de procissões, de comédias, de cantoria, o nosso teatro, mas é uma variedade de festas todo o ano, mas também que se trabalha. As pessoas têm a ideia aqui que as coisas caem do céu. Não, as coisas são feitas na terra. Trabalhamos, sabemos, é orientar o trabalho e a festa. Dentro de orientar o trabalho e a festa, vocês também têm que orientar as horas, porque há alguns que têm trabalho até mais tarde, outros têm que levantar mais cedo. Portanto, o que é que leva mais ou menos um ensaio, 1 hora, treino, 2, o que é, mais ou menos? Aquilo, eles começam a ensaiar aí às 8h30, depende das horas de combinam, falam com as pessoas qual é a hora mais ideal e eles dizem, olha, 8h30 é uma hora boa, às vezes estão aí até às 10h30, às vezes chega até às 11h. Que acaba mas no fim de semana prolonga-se mais sim, no fim de semana prolonga-se mais um bocadinho. Onde tem, por exemplo, tem umas pequenas aí novas que estudam, que durante a semana, mas as pequenas temos uma pequena um violino, que o pai vai a tocar violão e ela vai a tocar violino, ela tem vindo ao ensaio é só à sexta e ao sábado. Durante a semana, por causa da escola, não vai. Mas ela já tem as músicas todas na ponta do... Falando no violino, eu um dia destes fiz uma entrevista ao Rui Nogueira, na Vila Nova, sabes quem é? O grão do Rui Nogueira. E ele disse, hoje é mais fácil a gente ter instrumentais para tudo. Deve-se também à dança e ao carnaval obrigar, entre aspas, a mais instrumentais. Porque antigamente ia-se buscar fora da freguesia longe, hoje nas freguesias praticamente todas elas têm. Portanto, a dança do carnavalesca obrigou também um pouco mais às famílias, às pessoas a querer tocar o clarinete, ou o acordeão, ou o teclado, seja lá o que for. Mas essa dificuldade está ultrapassada. Como é que vocês fazem, para terminar, porque já está a prolongar, como é que vocês fazem o ensaio palavreado à parte da parte do ensaio instrumental? A parte instrumental, quando está mais ou menos já tudo afinadinho, o outro lado então que se juntam. Quanto tempo é que demora a afinar a instrumental de um lado e a voz do outro lado? Aqui 1 semana, 2... Aqui 2 semanas, 2 semanas. E mais que pensar, é mais 1 semana, mais 2, no total 1 mês dá para pôr uma dança, para quem já tem experiência, já sim, dá para... um mês dá, já tiverem adiantados, por exemplo, quando o instrumental começou-se a juntar para tocar, já tinham escolhido as músicas, já tinham dado a um rapaz que faz a música por pauta, para os clarinetes, para os violões, para os violões, e chega aqui, para quem sabe tocar pela pauta, aprende pela pauta. Quem a sabe tem de ouvido, ouve as músicas e toca de ouvido. Muito mais havia para perguntar, muito mais havia para dizer, mas o essencial que pensou foi perguntar e foi dito. Agora, tem algo mais que tens a dizer, que eu não sei, não estou obrigado a saber de tudo. Normalmente, quando vou fazer uma entrevista, não trago nada, porque tu viste as mãos a limpa, e eu que venho, e muita coisa que era para perguntar, não perguntei, ficou para trás, e muitas vezes não era para perguntar, perguntei. Agora, e perguntei a ti, o que é que tens mais a acrescentar, além daquilo que eu te perguntei, e que achas que era essencial que tivesse feito, mas como eu estou assim a dizer, não sei de tudo, o que é que falta ter de perguntar, ou que queiras dizer para o nosso público? O que eu posso dizer para o nosso público é que com esta coisa da pandemia vamos a ver como é que as pessoas vão aderir nos salões. Aderir, eu sei que as pessoas as que tiverem gostam e vão. Agora, a gente também chegou a um salão e tem meia dúzia de pessoas, é complicado que faça ao público. Essas pessoas estão desejosas por carnaval e que vaiam, e para que a gente também sinta o calor do povo, que a gente chegar acima de um palco. Pode ter uma dança muito jeitosa, mas não é de ver o calor do povo. Pronto,
Eu quero só deixar um apelo a que as pessoas venham às sociedades, enchem as sociedades, porque é importante, muito importante, para quem está em cima do palco e perdeu dias e noites a trabalhar para apresentar por uma câmara, não o suficiente. Olha, isso foi um prazer, foi uma honra ter tempo disponível aqui para o canal. O canal agradece a ti como a outros, que eu vou fazer algumas entrevistas, não vou correr a ilha toda, vou aqui e ali porque não tenho tempo, porque tenho o meu trabalho profissional, não posso perder, é meu. Claro, pessoas que dizem assim, olha, agora estás a filmar. Não, a filmar é uma parte de time, uma parte da Exatamente. E continuo a ser aquilo que sou, tenho o meu trabalho e as coisas todas. O convívio com as pessoas é o mais importante para mim. Coloco quando quero, quando me apetece, falo quando quero, quando me apetece também. Vocês que participam no teatro popular, que é uma riqueza da nossa ilha, se não tiver uns apoios, se não tiver as pessoas, acaba por deslucer. Acabamos por acabar com uma tradição única. E era bom que isso não acontecesse, que os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, continuem com aquilo que os nossos antepassados nos deixaram, que é uma grande riqueza para a nossa cultura. Sim, senhor. Olha, foi um prazer. A riqueza da nossa ilha, se não tiver uns apoios, se não tiver as pessoas, acaba por deslucer. Acabamos por acabar com uma tradição única. E era bom que isso não acontecesse, que os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, continuem com aquilo que os nossos antepassados nos deixaram, que é uma grande riqueza para a nossa cultura. Sim, senhor. Olha, foi um prazer. Sei que tens família lá fora, toda a gente tem família, manda um abraço para eles. Exatamente. Para quem está fora e que só consegue ver através das transmissões, não consegue ver pessoalmente e que veja um bocado chegar lá o Carnaval, da mesma maneira que costuma ser. Olha, um banhaça, então até uma próxima. Ok? Ok, obrigado. Que o tempo vai arrefecer, pelo amor de Deus, deixa passar a tempestade primeiro. Ai, o tempo vai arrefecer, olha que bom! Estamos entendidos e acertados e não há mais nada para dizer. Olha, nem que os doidos e a pomba te caiam aos pecolados, que frio que vai fazer! Olha, e não volto a repetir, as palavras são todas iguais. Olha, meu amigo, enquanto a vaca anda a parir, tu em casa não entras mais. E olha, tem! E é assim, nos palcos da Ilha Terceira, este mês de fevereiro, que vamos ver os nossos autores com a nossa tradição única.